Olá, é Tempo de Fit. Rio Preto e região estão envolvidas pela arte que se espalha por todos os cantos da cidade. Mas esta é só uma das muitas características que colocam o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto como um dos melhores do país. Outra característica, aliás, uma das mais marcantes, é a democracia. Entre espetáculos, performances e experimentações, de uma forma ou de outra, seja pelo valor dos ingressos ou pelas apresentações em espaços abertos, só não assiste quem não quer. O cenário é construído de maneira singular, incluindo árvores, bancos e pessoas. Os assentos não são numerados. Em alguns casos, eles nem sequer existem, mas isso não faz a menor diferença. Das ruas, faz-se o palco. A arte está sem limites ou fronteiras, literalmente à disposição do público. Público que chega e se aglomera ou se espalha, de acordo com as possibilidades que o palco oferece. Espectadores que, muitas vezes, alcançam quantidades inimagináveis em uma única sessão. Em que teatro do mundo Carmen Fúnebre conseguiria acomodar 4.000 pessoas? Milhares de olhos, milhares de mentes, milhares de reações que, espontaneamente, envolvem também os atores. Você tem que dar conta da singularidade da rua, né? De ter gente passando, de você estar concorrendo com o barulho do carro que está passando, com o carro de som, que, por exemplo, agora, hoje mesmo passou aqui do lado. Quer dizer, você tem que dar conta de todas essas coisas. Às vezes passa um cachorro no meio, às vezes vem um passarinho. Quer dizer, tem muita gente, né? Já aconteceu de entrar uma pessoa bêbada no meio da cena. Quer dizer, você tem que estar pronto para dar conta de todas essas situações que, em geral, no espetáculo de sala é mais reservado, é mais protegido, né? Afinal de contas, não basta texto, figurinos e encenação. Eles têm que dividir a atenção com tudo que está em volta. Mesmo assim é gratificante porque a gente tem a resposta direta com o público, né? Se ele gostou, ele fica, se ele não gostou, ele sai. E isso também é um feedback pra gente, que acaba sempre tendo atenção nesses momentos onde o público gosta ou não gosta, pra gente sempre estar tentando melhorar o espetáculo, né? Mas para as companhias que optam por trabalhar na rua em espaços abertos, os atrativos são muitos, a começar pelo contato direto com o público. Foi o caso da Companhia São Jorge de Variedades, que apesar de sempre ter trabalhado com espaços alternativos, no caso um albergue em São Paulo, chegou a um ponto onde não havia mais o que fazer para alcançar um público diferenciado e amplo. A solução foi a rua. A pesquisa do espaço sempre foi uma questão importante, o espaço e a relação com o público. Aí esse é o 5º espetáculo da companhia, então veio quase uma trajetória natural e esse é o primeiro espetáculo de rua da gente. Está sendo maravilhoso, porque na rua você tem quase todas as classes sociais, é uma mistura grande e desde o início a peça é uma festa mesmo. A ideia é fazer uma festa, um grande cortejo, então a rua é muito legal por isso, assim, para a gente discutir a cidade, está falando da cidade e a cidade é a gente está fazendo a peça, o público está aí, então essa metáfora da cidade, do palco, da rua, do artista, então tudo se mistura mesmo. O resultado foi que o espetáculo O Santo Guerreiro e o Herói Desajustado acabou por se tornar um espetáculo de rua que homenageia a própria cidade, ao contar a história de Dom Quixote adaptada para os dias atuais. Desta vez, os inimigos são as leis e a realidade das metrópoles. Com isso, a peça ganha em espaço e inovação. Graças às ruas e praças, é possível contar uma história com alegorias diversas, de maneiras que jamais seriam possíveis em espaços fechados, sem contar a relação mais direta do que nunca entre arte e público. A gente ficou muito surpreso porque o público foi muito acolhedor e foi muito, muito gostoso, muito especial. E até espetáculos que, a princípio, não foram pensados para a rua, se adaptam ao espaço aberto de maneiras que surpreendem os próprios atores. Foi o caso de O Pavão Misterioso, apresentado na Praça Carmen de Oliveira Santos pela Companhia Forrobodó de Teatro e Cultura Popular. A peça, originalmente, havia sido estruturada e desenvolvida para a representação em um palco convencional. Porém, a trajetória da nossa própria companhia, que já é uma companhia de rua, que trabalha com elementos da rua, né, a gente acabou não escapando e levando mais esse para a rua, né, que já era para palco. E aí a gente viu que deu certo e a gente quer manter. E o resultado é que, longe dos teatros fechados, as representações não perdem nada em qualidade. Pelo contrário, retomam as origens da arte. Espetáculos nascidos do povo, feitos para o povo. A gente arma com o público, né, uma empatia com ele, cria o espaço de representação e a partir daí vem a história. Pede-se licença ao público, mostrando o espaço de representação e lá nós começamos a história. Na verdade a gente não está levando o teatro para o povo, né? A gente
busca, num certo sentido, devolver o povo ao teatro, né? Então, acho que é trazer de volta essa força de expressão que é popular e que sempre foi, né? Que acho que está cada vez mais perdida e precisa encontrar força, eu acho. Os vizinhos estão se dando mal, crendo nela contra gosto, chateados os vizinhos. Eu acho que foi maravilhoso, as pessoas estavam muito junto com a gente, elas nos jogavam, nos transmitiam muita energia e isso contribui para o que a gente está fazendo, sem dúvida alguma. Foi bacana, tanto hoje como ontem. Ontem também a gente teve uma receptividade muito boa, assim, muito grande, o público gostou bastante, participou bastante e hoje também. Sempre é mais do que a gente espera, assim. Ai, criança é um negócio mágico, né? Não adianta. E eles entram muito na peça, assim. E daí os que saem da cadeira e ficam penduradinhos ali na beira do palco, olhando, assim, aquilo mexe muito, assim. Daí você lembra que vale a pena fazer arte, vale a pena suar muito, assim, porque é especial. E sempre toda apresentação é mágica, assim. É sempre uma diferente da outra, é sempre alguma coisinha que deixa sempre mais mágico, assim. E é uma peça que é muito coração, assim, então é bom, é muito bom. No próximo bloco, as opiniões da plateia e também as dificuldades e prazeres de lidar com o público teatral mais exigente do mundo. Daqui a pouquinho a gente volta. Teatro de rua, acho que o FIT vem superando a cada ano, né? Quando você acha que já assistiu uma coisa magnífica, vem outra para te surpreender, acho que eles trouxeram a realidade de São Paulo, né, de uma forma bem gostosa, a realidade dos meninos de rua, das pessoas que andam na rua. Mas aí vem o teatro e mostra isso pra gente. Os vizinhos estão se dando mal, crendo nela contra gosto, chateados os vizinhos. Além de ser engraçado, ter um apelo de comédia, mas passa a condição humana, a ganância, a conquista pelo poder e daquilo tudo que o dinheiro e o poder pode oferir, né? Então eu acho que essa é a condição realmente humana, é a dureza da vida que faz com que as pessoas se tornem materialistas, às vezes ao excesso, né? Como é o caso que aconteceu com a gorda da peça, né? Xadrez, filhinha, é um jogo. Bom, Simon, pra falar a verdade, não. Tem problema? Ele disse não. Eu escrevi pro crematório. Eu disse que o mínimo que se espera numa cerimônia daquela... Eu não fazia ideia do que esperar dela. E o texto é muito bem escrito, eu não sei o autor, na verdade. E os atores estavam muito bem. Na verdade, eu não fazia ideia do que se tratava. E por ser monólogo, você fica meio assustado, se é um negócio cansativo. Só que não, eles conseguiram manter muito bem o ritmo e
prender muito bem a público. Um dos fatores que tornam o FIT um festival único é a pluralidade. Nele cabem todas as peças, todos os gêneros, todos os estilos, o que nos leva aos espetáculos classificados como para todos os públicos. Esta classificação, aliás, é inédita em festivais de teatro. Foi adotada este ano pela curadoria do FIT, em substituição ao termo teatro infantil. Além de englobar de forma mais ampla os espetáculos, esta nova denominação também luta contra o preconceito, evitando que peças infantis sejam encaradas como uma forma menor de arte. Afinal, como disse o ator russo, fundador do Teatro de Moscou, Konstantin Stanislavski, teatro para criança tem que ser igual ao teatro para adultos, só que melhor. Se o palco é convencional e os atores são profissionais iguais a tantos outros, desta vez o diferencial está na plateia, onde a faixa etária dominante não ultrapassa uma década de vida. O resultado é que isso se reflete no espetáculo apresentado nos palcos, levando a ação muito além da obviedade. Os personagens misturam versos, trocadilhos e música. De maneira didática, mas sem exagerar, passam lições de ética e moral. Fazem questionamentos típicos da infância. Recuperam histórias e mitos do folclore. Porém, mais do que tudo, apresentam o espetáculo sem descuidar das ações e reações da plateia. Para contar uma peça assim, para criança, tem muito por aí que são contos de fadas, né? São peças que tratam a criança de uma maneira bem infantil, né? E o nosso propósito é outro, é realmente tratar a criança como ser pensante, crítico e que pode avaliar uma história, às vezes não linear, que acontece no palco. A gente trabalha muito com a brincadeira, a gente brinca muito enquanto a gente está criando e a gente cria junto. É esse cuidado que a gente tem que eu acho que faz com que as peças fiquem tão profundas para a criança, que realmente consegue atingir, sabe? E as crianças se envolvem, participam, aprendem com o espetáculo, que ao mesmo tempo faz com que os adultos se emocionem, trazendo de volta a criança que existe em cada um. Mas qual é o segredo para fazer com que a plateia, a maioria menores de idade, não se disperse ou se desinteresse? Quando a gente fala de criança, a gente não está tendo aquela vontade de falar com uma faixa etária específica, né? Não é muito a questão cronológica, mas é mais um estado de ser sensível. Então a nossa questão é buscar essa comunicação com a sensibilidade de cada um, independente da idade que tenha. Já disse Pirandello, fazer teatro para crianças é igual a fazer teatro para adultos, só que mais difícil. Muitas vezes, ainda mais difícil do que aparenta ser. Afinal, não se trata apenas de abordar um tema e infantilizá-lo. É preciso entrar no universo da criança, pensar como a criança, desde o momento em que o texto começa a ser escrito. É um perigo, né? Acho que tem essa coisa do teatro infantil, das poucas coisas que eu vejo, é de ser muito didático, às vezes, querer ensinar, ter essa moral muito forte, ou então uma coisa que é muito longe do universo da criança, e a criança não entra nisso. Acho que tem que, sei lá, tentar esse meio termo aí, fazer uma coisa que a criança seja instigada a pensar e ao mesmo tempo tem uma brincadeira, uma coisa lúdica, um jogo aí que ela possa, né, colocar o universo dela em ação. As peças destinadas a todos os públicos também lidam com um obstáculo extra, o tempo. Para começar, nenhum espetáculo costuma ter mais de 1 hora de duração, para evitar que a atenção do público se disperse. Além disso, crianças não conseguem se concentrar sobre o mesmo assunto por muito tempo, o que força atores e diretores a utilizarem na mesma cena diferentes formas de expressão, com o objetivo de provocarem a atenção da plateia. E em meio ao espetáculo, às vezes é necessário até mesmo reagir como criança. Um dia eu chorei aqui na hora que eu bato a canela, um menino da plateia gritou: "Menino, não chora!" Silêncio. "Mas eu sou menina!" E comecei a chorar. Então depois você podia responder isso? Né? Também tem isso. Depois que você... Aqui você reage. Quando você ouve alguma coisa, você não pode fingir que você não está ouvindo, mas também você não pode fingir que você ouviu demais. Você tem que ter um limite. Hoje foi muito legal, porque tinha uma menininha aqui que não parava. É. Depois da música da cueca, ela começou a cantar Pitibiriba, e não parava. E eu, assim, como compositora, fico super feliz e emocionada, ao mesmo tempo que ela estava já entrando na outra cena, né? Mas é aquela mistura de emoção, assim. Você já vê uma criança cantando uma música que ela ouviu pela primeira vez, né? Uma música que você fez, que ela está conhecendo agora, mas ao mesmo tempo ela está interferindo no espetáculo.
Em pleno século XXI, tempos de internet, videogame e telefones celulares, até o teatro busca efeitos especiais. No espetáculo Saci Pererê, A Lenda da Meia-Noite, foram 2 anos só de ensaios e desenvolvimentos do espetáculo, para mesclar uma técnica antiga, o teatro de sombras, com as influências que a criança recebe hoje em dia. O objetivo? Transportar o pequeno espectador para um clima mágico, onde ele possa se envolver na história. Afinal de contas, apesar de ser gratificante, não é fácil agradar o público mais exigente do mundo. A gente percebe que as crianças ficam se questionando durante o espetáculo, ficam ansiosas, porque nós não damos o espetáculo de mão beijada. Tem que fazer um esforço e esse imaginário da criança durante o espetáculo é o que faz com que a história realmente aconteça. Como a gente lida com uma linguagem exótica, o adulto embarca junto, porque é uma grande viagem visual. Então, eu acho que essa é uma receita que funciona. Tratar a criança do mesmo jeito que se trata o adulto, dentro dos seus limites, dentro das suas considerações, e acreditar que ela é um ser que tem um poder de reflexão muito grande. Assim como nas edições anteriores, o FIT não fica restrito aos espetáculos teatrais. Durante os 11 dias, é realizado um ciclo de palestras, mesas e encontros para todos os participantes e público do festival. Tudo de graça. Os encontros acontecem diariamente no SENAC em horários diversos. Os temas discutidos vão de dramaturgia a processos cinematográficos, englobando os mais diversos temas relacionados ao universo das artes cênicas. Entre palestras, mesas, debates e bate-papos, a ideia é promover um intercâmbio entre artistas, profissionais da área, companhias teatrais vindas das diversas regiões do Brasil e a população em geral. Experiência positiva tanto para quem aprende, quanto para quem ensina. Eu acho ótimo, porque não é só o conhecimento, é o contato físico mesmo, né? E são todos interessados, vieram querendo saber mais coisas que às vezes só a peça não dá. Então eu estou muito satisfeita, eu estou achando ótimo e agradeço muito a oportunidade de estar falando. Achei muito interessante, acho legal também um festival de teatro se propor a ter palestra, não só peças, ter realmente um aprofundamento, uma reflexão. Inclusive eu acho que não precisa ter só material filmado, pode ter material escrito também para servir de papel para outras teses, esse tipo de coisa. Eu pretendo assistir Congresso Internacional do Medo, do grupo Espanca, porque já é a 2ª ou 3ª peça que eu vou ver desse grupo. E eu particularmente acho um ótimo grupo, eles têm umas ideias muito boas. Além do que o texto do teatro é baseado num texto do Drummond, que é extremamente interessante também. Bom, eu pretendo assistir Manifesto de Niños, que é uma peça argentina. Eu acho que é bacana a gente entender um pouquinho mais dessa forma teatral dos nossos hermanos, né? E também o tema me chamou muita atenção. Então eu quero entender um pouquinho melhor a maneira deles fazerem teatro e, é claro, apreciar o tema que trata justamente dos crimes ocorridos do mundo dos adultos contra as crianças. Então eu estou esperando com bastante expectativa e com certeza vou estar lá para prestigiar essa peça. Bom, eu pretendo assistir Congresso Internacional do Medo, porque eu gostei da crítica que eu li a respeito, o Grupo de Belo Horizonte, e o Oratório da Aurélia, que eu tive na França agora, e eu sei da repercussão do grupo lá, por serem parentes, filha e neto do Chaplin, e é uma coisa que eu tenho curiosidade de conhecer. Daqui a pouco você vai conhecer os profissionais que você não vê em cena, mas que são indispensáveis para a realização do FIT. Ficou curioso? Então não saia daí, a gente volta rapidinho.
performances, instalações audiovisuais, DJs de várias partes do Brasil. Foram 5 dias, 11 atrações e 25 apresentações, que ocuparam o graneleiro da Swift de quinta a domingo. Mais de 6 mil pessoas passaram pelo graneleiro nos 5 primeiros dias de Não Lugar. O espaço movimentou participantes de companhias teatrais, equipes técnicas e colaboradores do festival, além do público. Misturando pensamentos e atitudes à arte, à música e ao teatro, o Não Lugar fez com que ninguém ficasse indiferente. A partir desta quinta, o Não Lugar volta a agitar e provocar atitudes e pensamentos. Serão 9 atrações diferentes, que se apresentarão 16 vezes até sábado. São os últimos dias e as últimas oportunidades de participar do Não Lugar. Aproveite, se não, só no ano que vem. Seu FIT está quase acabando, mas nem por isso o público deixa de ter o que fazer. Pelo contrário, nesta quinta, 3 espetáculos internacionais iniciam sua participação no FIT, além de mais uma estreia nacional. A italiana Adagio da Via Rossi Teatro abre a programação internacional, a partir das 7 da noite no Teatro Nelson Castro. Às 9h30 no Teatro Municipal, começa a primeira apresentação riopretense de O Oratório de Aurélia, da França, com Aurélia Thierry e direção de Vitória Thierry Chaplin. No mesmo horário, mas no Teatro Seta, é hora de estreia nacional. A comédia Cordélia Brasil, com texto de Antônio Bivar, reúne os atores Maria Padilha, Cadu Fávero e George Salmo para contar a história da auxiliar de escritório que começa a se prostituir para sustentar o companheiro. A situação leva a Cordélia a trazer para casa um jovem de 16 anos, dando origem a um triângulo amoroso e muitos conflitos. Pouco depois, é hora de Nossos Hermanos. A partir das 11 horas da noite no SESI, o grupo El Periférico de Objetos apresenta Manifiesto de Ninhos. E por trás de todos esses espetáculos tem sempre muita gente trabalhando para que você, sentado na plateia, possa se divertir e se emocionar. O que muita gente nem imagina é que, para alguns desses profissionais, o trabalho não para nunca. Eles podem ser encontrados em todos os lugares onde há um espetáculo. Discretos, não interferem no desenvolvimento das peças ou performances, mas estão sempre ali, atentos, prestando atenção a qualquer imprevisto que possa acontecer. Entre pedidos e obrigações, estes profissionais se dividem em 2 categorias, a dos produtores e a dos anjos. Os produtores são os que têm trabalhado há mais tempo, cerca de 1 mês e meio, desde que os espetáculos participantes do FIT foram selecionados. De objetos de palco a estruturas inteiras de cenário, a responsabilidade de fazer com que tudo dê certo é deles. Bem, cenário, figurino, tudo que diz respeito ao espetáculo é responsabilidade da produção. Também tem a produção de espaço. Então são essas 2 equipes, né, comandadas pelo Thiago e pela Thalita. A produção não para em nenhum momento, nem nas madrugadas, nem o dia todo, manhã, a gente trabalha o tempo todo. Sempre tem alguém trabalhando com o espetáculo, montando, desmontando, produzindo alguma coisa. A produção é 24 horas no FIT. São 13 profissionais que precisam estar prontos para qualquer coisa 24 horas por dia, até pelo menos o fim do festival. Tempo para descansar só depois que o último espetáculo e a última performance forem finalizados. Olha, a adrenalina é bem legal, assim, é uma emoção, é uma sensação bacana, é uma sensação bacana de estar podendo realizar pedidos inesperados, coisas estranhas que grupos pedem, a gente tem que se virar para arrumar. É bem legal mesmo, é uma sensação bem bacana. Já o trabalho dos Anjos começou um pouco depois, no fim de junho, quando chegaram a Rio Preto os primeiros integrantes da Compagnie Dramatique Parnat. Desde então, eles não param. São 16 que se dividem entre as companhias teatrais para providenciar tudo o que atores, diretores e equipe técnica possam precisar, de alimentação a necessidades pessoais. Ser anjo é estar recepcionando os grupos, né? Mostrando para eles a cara do festival, tá dando toda a atenção, toda a assistência necessária para que o grupo se sinta dentro do festival, se sinta em casa, né?
Então é isso, o anjo está sempre ali, disposto a ajudar, colaborar e fazer todo o possível para que as pessoas que vêm ao festival, os grupos que vêm ao festival, se sintam realmente acolhidos. Um trabalho que não é exatamente fácil, mas que traz compensações. Tanto que, a cada ano, novas pessoas se tornam anjos. O estudante de Direito Guilherme Delamura faz este ano sua primeira participação. Apaixonado por teatro, irá tomar conta de 3 companhias teatrais, numa experiência cheia de oportunidades e expectativas. Eu não tinha nem previsão de que eu fosse trabalhar ou algo do tipo, até que foi uma surpresa quando eu fui chamado. Eu estou bem ansioso pro festival, acho que vai ser uma correria muito grande, mas vai ser bom. Expectativas que há 2 anos Luciana vem trocando por experiências. Ela afirma que trabalha com prazer, em meio à adrenalina da correria do FIT e do gosto por teatro. Fatores que colaboram para que estes anjos na Terra, ou melhor, nas coxias, realizem suas missões. Eu aprendi muito. Assim, eu convivi com muitas pessoas diferentes e que me acrescentaram muitas coisas. Agora, o que exatamente é vivência, né? Eu acho que, como qualquer trabalho, é um trabalho muito legal porque você sempre conhece pessoas diferentes e você sempre está tendo vivências assim, infinitas, diferentes. Então não se esqueça, o FIT continua só até sábado. Confira a grade de programação e escolha os espetáculos de Divirta-se. Hoje a gente fica por aqui, lembrando que na próxima semana temos nosso 4º e último encontro. Mas nada de tristeza, ainda não acabou. Daqui a 7 dias eu espero você. Boa noite, obrigado pela companhia. Tchau. Bye.